Oi, nós somos o grupo 6 e hoje a gente vai falar sobre doenças de herança autossômica dominante e os conceitos de penetrância e expressividade. Para entender o que são essas doenças, é preciso primeiro entender o que cada um desses termos significa. Eles estão inseridos dentro da classificação das doenças genéticas monogênicas, ou seja, que são causadas pela alteração num único gene. Dentro destas, as doenças autossômicas são as que atingem ambos os sexos na mesma proporção. Por sua vez, as autossômicas dominantes são aquelas nas quais, dentre o par de cópias de um gene recebido dos pais, uma delas já é o suficiente para a manifestação da doença. Mas para entender ainda melhor as doenças autossômicas dominantes, é preciso compreender dois outros conceitos, o de penetrância e o de expressividade. Portar um gene mutado não necessariamente significa manifestar uma doença. Por isso existe o conceito de penetrância. A penetrância fala sobre a frequência com que um gene mutado é expresso em determinada doença. Ela pode ser completa, de 100%, quando a manifestação do fenótipo é garantida. Ou pode ser menor do que isso, por exemplo, 60%, o que significa que nem todo portador de mutação apresentará sintomas. A doença de Huntington ilustra um caso de penetrância completa. Retratada na série Medical House pela personagem conhecida como 13, essa doença causa movimentos descoordenados e involuntários do corpo e vários outros sintomas que serão manifestados em todos aqueles que apresentarem o gene mutado para Huntington. Assim, desde que o indivíduo não venha a falecer de outra causa, ele manifestará em algum momento da sua vida o fenótipo característico dessa doença. Já a camptodactilia do dedo mínimo, que é a flexão anormal desse dedo, é um caso de penetrância incompleta. Assim, nem todos aqueles portadores da mutação para a camptodactilia apresentarão alterações nas mãos. Uma mutação pode ainda se manifestar em maior ou menor grau. O conceito de expressividade contempla essa questão, já que a expressividade é a intensidade com a qual o gene estabelece o fenótipo. O alelo possui expressividade uniforme quando determina quadros clínicos com mesmo fenótipos e prognósticos. Esse conceito de expressividade uniforme, no entanto, é mais teórico do que prático, uma vez que sabemos que nenhuma mutação possui uma expressão fixa, podendo ter apenas expressões menos variáveis ou quadros clínicos mais similares, já que o fenótipo sempre resulta de interações genéticas e ambientais. Quando o fenótipo resultante de uma mutação sofre mais impactos de fatores ambientais, a gente fala que ele possui baixa expressividade. Caso o efeito da mutação seja constante em diferentes ambientes, aí ele teria alta expressividade. O que se contrapõe à expressividade uniforme é a expressividade variável. Nesse caso, eu acho que fica mais fácil explicar com um exemplo. A síndrome de Marfan é causada por mutações no gene da fibrilina 1 e leva a alterações em tecidos elásticos e crescimento excessivo dos ossos longos. Pessoas com síndrome de Marfan podem apresentar um quadro clínico mais ou menos severo. Então, aqui nessa primeira imagem, vemos uma mulher claramente frágil que apresenta dificuldade para se manter ereta. E ao lado, nós temos o campeão de natação Michael Phelps. Há quem diga que a síndrome para o nadador é uma vantagem injusta, já que ela é responsável pela sua maior estatura e maior flexibilidade. Então, a gente fala de expressividade variável quando o alelo resulta em diferentes fenótipos e abrange um vasto espectro de quadros clínicos de menor e pior prognóstico. Eu gostaria ainda de ressaltar que, apesar de ser mais fácil didaticamente separar os conceitos de expressividade e penetrância em caixinhas muito separadas, é importante pensar que, via de regra, casos de penetrância incompleta nada mais são que casos no qual o alelo possui uma expressividade tão variável que, em alguns indivíduos, é impossível detectar clinicamente a mutação.